mas só nas minhas palavras. Querem neste mundo ser um vencedor, querem sustentar a toda e na dor, querem ser alegre, só por lutador, guarda o contato com teu Salvador, guarda o contato com teu Salvador, e a nuvem do marrom que cobrirá, pela seca leve tu caminharás, indo em contato com teu Salvador, este mundo vive de coisa terá, cujos corações transbordam de piedade, e ali a mensagem e a dor sem paz, com Deus o contato deve tu guardar, guarda o contato com teu Salvador, e a nuvem do marrom te cobrirá, pela seca alegre tu caminharás, indo em contato com teu Salvador, eres com Deus a comunhão que tem, tua glória em ti sempre permanecer, que o mundo possa Cristo em ti ver, guarda o contato com o supremo ser, guarda o contato com teu Salvador, e a nuvem do marrom te cobrirá, pela seca alegre tu caminharás, indo em contato com teu Salvador. Significa que o Espírito entra em teu ser, o amor de Cristo divino prazer. Queres este mundo todo mal vencer, guarda o contato e terá poder, guarda o contato com teu Salvador, e a nuvem do marrom te cobrirá, pela seca alegre tu caminharás, indo em contato com teu Salvador, indo em contato com teu Salvador. Glória, igreja, glória ao Senhor Jesus, amém. Glória a Deus. Irmão Joel já está com a oportunidade para louvar ao Senhor. Glória a Deus. Vou contar um testemunho, um bom testemunho, um testemunho exemplar. Senhor, nosso Deus e Pai, abençoa os que foi, que não pôde louvar, abençoa os que não foi, que não, aleluia, que não, nesse momento, meu Pai, daqui para frente, Jesus poderoso, vai continuar contando um bom testemunho também, e multiplique teus bens excelentes, e manter essa vida agraciada. Glória a Deus, uma graça que o Senhor deu para nossa irmã Maria, manter essa alma iluminada, e viva, meu Pai, e vestida com roupa resplandecente, seja toda herdeira e moradora da Nova Jerusalém. Palma para Deus, meu irmão, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus, papai do Senhor Jesus. Amém. Louvado, glorificado, santo. Mais uma noite de bênção, mais uma noite da presença, mais uma noite de alegria na presença de Deus. Graças a Deus, aleluia, por estarmos aqui, aleluia, nesta noite, pela grande oportunidade que o Senhor nos concede, aleluia, para estarmos aqui, igreja. Aleluia, para a glória do santo nome do Senhor. Vou louvar o Senhor que esse louvor o Senhor me deu para a sua glória. Vou adorar o Senhor. Glória a Deus. Tudo que pedi, e joelhos dobrados, Jesus responderá. Todos os seus desejos serão alcançados, de joelhos dobrados, de joelhos dobrados, você pode almejar
quiser. De joelhos dobrados, você vai sentir o poder da fé. De joelhos dobrados, você vai sentir Jesus ao seu lado. Com as mãos estendidas, você vai sentir que não está só. Estende as mãos, meu irmão, dobrando os joelhos ao chão, e sinta Jesus nesta hora, entregando a vitória em suas mãos. Estende as mãos, meu irmão, dobrando os joelhos ao chão, e sinta Jesus nesta hora, entregando a vitória em suas mãos. Receba a vitória. Os homens de Deus tiveram vitória, de joelhos dobrados. Moisés, Josué, no Egito, José, de joelhos dobrados. Abraão, Salomão, Gedeão e Jacó, de joelhos dobrados. Davi, Samuel, Jeremias, Daniel, de joelhos dobrados. Eliseu, Elias, construiu Neemias os muros de Jerusalém. 3 homens de Deus na fornalha ardente tiveram vitória também. Os discípulos de Cristo venceram as lutas de joelhos dobrados. Na cruz do Calvário, a vitória do Cristo é sua também. Estende as mãos, meu irmão, dobrando os joelhos ao chão, e sinta Jesus nesta hora, entregando a vitória em suas mãos. Estende as mãos, meu irmão, dobrando os joelhos ao chão, e sinta Jesus nesta hora, aleluia, entregando a vitória em suas mãos. A glória para Deus, aleluia. Louvado, glorificado, santo Senhor dos Exércitos. Receba a vitória, igreja, nesta noite. Aleluia, a presença do Senhor nesse lugar. Eu agradeço a oportunidade em nome do Senhor Jesus. Oh, glória! Fica em pé, igreja, e vamos apresentar o irmão, aleluia, que vai trazer a mensagem do Senhor. Aleluia, recado, ensinamento de Jesus para nós, aleluia, e alimento bom para a nossa alma, feijoada excelente. Senhor, nosso Deus e Pai, mantém, Pai amado, aleluia, eu trabalhador trabalhando, mantém, meu Pai, essas almas até mais viva e rica, vestida com roupas da terra, mantém todas escolhidas para naquele grande dia do teu reino entrar e desde já mantém, aleluia, abençoada, por tempo determinado. Bata a palma, Pai de Deus, meu irmão, em nome do Senhor, glória! Saúde, amada igreja, com a santa paz de Cristo. Amém.
Louvado o nome dele para sempre. Senta-nos, graças a Deus. E sempre estamos nessa graça que o Senhor nos deu. E Ele deu com abundância. A palavra sempre foi e será com abundância aos que dão ouvidos. E a nossa segurança é a nossa saída, não é? É a segurança do Senhor. Aleluia. E lembro que na outra segunda-feira foi feita a pergunta, não sei se os irmãos se lembram, a palavra que por qual motivo Paulo disse assim, ó: graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Lembra porque a causa porque ele falou isso? Pelo qual ele falou isso? Quem lembra? É bom nós lembrar constante, para sentir cada momento a mais seguro. Aleluia. Porque sabe que o tempo da lei foi o tempo que o povo vivia traumatizado pelas regras. Aí hoje você se lembra de Cristo, está lembrando constante do coração. E lembra-se com ânimo, aí o ânimo aumenta. O ânimo aumenta. Na lei, o ânimo esfriava por causa do medo. Na graça, os nossos ânimos vão se aumentando, os que compreendem bem, segundo a palavra. Então, Paulo, ele deslocando o povo da lei para a graça, ele expressou essas palavras. Graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Não foi isso que ele falou? Mas ele falou referente ao quê? A lei. Depois nós vamos dar uma revisada nesse trabalho tão lindo que nos consola tanto nesta época. Quero convidar a minha esposa para dar uma participação. E o irmão que louvou o hino, se quiser louvar mais um. Tão lindo, sabe que o louvor, ele desperta de uma maneira tão especial, o louvor mesmo com virtude da graça, instruções bíblicas, louvor bíblico. Sabe que tem louvor? Sabia que tem louvor que é espírito? Sabia? E a igreja canta. Gabriel está descendo com o rolo na mão, começou a desenrolar mistério, irmão. É um hino espírito, é um corinho espírito, sabia, Maurício? Ele é integralmente espírita. E, infelizmente, a gente já ouviu muito cantar na igreja. Esse hino é uma blasfêmia contra Cristo. Sabe por quê? Por qual motivo? Vamos analisar. Cristo está aqui, não está? Ele está no céu? Está em todo lugar ao mesmo tempo? E Gabriel está em lugar ao mesmo tempo? Quer dizer isso. Agora canta Gabriel está descendo, por exemplo, aqui. Canta em outro pai, lá no interior. E ele não está em todo lugar. Ele não é onipresente e onisciente. Aí o que acontece? Quem canta esse hino quem conhece seitas e heresias, sabe que quem canta esse hino é um bando e equibanda. Quando eles vão abrir o trabalho, eles dão nó e acendem a vela e vem a palavra novela. Nó e vela. É o que eles iniciam lá, fazem para iniciar o trabalho. Aí eles começam a cantar, Gabriel está descendo com o rolo na mão. Aí os espíritos maus começam a se apoderar dali. Porque eles sabem que tem outros lugares também cantando o mesmo corinho e sabem que Gabriel não é onipresente. O falso onipresente é o falso Gabriel.
e o falso Miguel, que é os protetores da Umbanda e da Equibanda. Quando eu cheguei aqui nesse senhor, já estava o cantor, ele é evangélico, só que esse hino não. Ele não é. Falo com propriedade, não é pensando que é assim. Porque a própria tradução já mostra que Jesus não chega, ele é. Está compreendendo? Ele vem acompanhado com o meu Senhor. Você pode avaliar que esse hino não chama Jesus, não fala Senhor Jesus. E lá na Umbanda ele chama assim, no aproximado, meu Senhor. É o Senhor. Então a gente tem que ter muito cuidado com tantas heresias terríveis que vêm cada momento a mais, diminuindo a espiritualidade das pessoas. Por isso que é bom nós aprender bem a palavra do Senhor nosso Deus de uma maneira bem correta, não é? É correto. É um cantor evangélico, mas esse hino não é evangélico. Ele não é. Sei o motivo que ele criou esse hino, não sei se foi uma para adquirir mais plateia, mais fama, mas não é. Sim, quando eu cheguei aqui, o Senhor estava no meio da igreja, ele passeava. Então, tanto a introdução como o objetivo sem subjetivo. O objetivo é Senhor, o subjetivo é Jesus. Mas fala o Senhor, o objetivo sem objetivo. E aí as pessoas cantam assim, radicalmente como se fosse nada, né? Por isso que a gente ouve o hino que tem fundamento bíblico, mesmo que a espiritualidade, você já sente o efeito dele. É uma realidade nisso. A minha esposa que vai falar. Cumprimento a amada igreja na Santa Paz. Vamos todos juntos, 58 da cristã, para glorificar o nome. Aleluia! Quem souber nos ajude, tá bom? Não tem mais contigo, eu sempre estarei. Únicas promessas do conosco eu, qual estrela que brilha lá na escuridão. Esta linda promessa brilha no meu coração. Comigo estás, comigo estás. Se Jesus me promete.
com sinceridade buscam o Senhor, mesmo na situação mais difícil. Eu estava ouvindo o irmão louvar, o louvor, né? Que louvor lindo. Igreja, quando você se humilha diante do Senhor, coloca teu joelho no chão. Olha, não tem nada que possa com aquele homem ou aquela mulher. Se humilha diante do Senhor e coloca seu joelho com sinceridade. O Senhor vem, Ele vem, olha, eu sou testemunha. Às vezes eu falo assim, quando você tem comunhão com Deus, não é comunhão, porque nós somos falhos, igreja, a gente faz tanta coisa, fala, Senhor, porque Tu me amas. Porque cometemos falhas, somos falhos, mas quando com sinceridade chegamos diante do trono da graça, Ele vem nos guardar, proteger. Ele protege de uma maneira tão grandiosa que o mal olha, não descobre, não acha aquele crente, porque ele se esconde, é o próprio Deus que esconde. Já aconteceu comigo, eu falo, Senhor, como é bom ter experiência contigo, mas certa vez vieram para acabar com a minha vida, mas o meu Senhor me guardou. Não, Ele colocou um exército, assim, um exército na frente, que a pessoa saiu de costa. Ela saiu com tanto medo para nunca mais voltar. Isso é o Deus que nós servimos. Porque eu tinha me ajoelhado no louvor, hoje estou falando comigo. Eu tinha me ajoelhado, eu falei, Senhor, eu não tenho ninguém para me ajudar, eu não tenho ninguém para me proteger. Mas o que está lá no céu, Ele pode me ajudar. E não demorou meia hora, eu vi o socorro do Senhor. Eu vi o Senhor com suas mãos santas, poderosas, me guardando, me livrando do mal. Então, igreja, nós temos joelhos para se dobrar diante dEle na hora mais difícil da sua vida, com sinceridade, mesmo sendo falho, Ele tem misericórdia, Ele ouve as nossas orações. Nessa noite, vamos fazer uma oração pela nossa família, os nossos que são distantes da presença. Não se canse, igreja, de orar pela sua família, nossa parentela, e aqueles que estão aí soltos pelo mundo, né? Distante da presença. Outra hora estava fazendo a obra, o querer e a vontade, de repente esfriou. Não julgue, somente ora, porque nosso Deus lá do alto, Ele vê a sinceridade do teu coração. Ele faz a obra naquela vida, naquele homem, naquela mulher, naquele jovem que se afastou dos caminhos do Senhor. Porque nós temos o Deus fiel e santo. Ele diz na sua palavra, o cair do homem, o levantar é dele, é Ele que vai fazer a obra. Eu creio que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Aqueles que se afastaram, mas eu entrego todos os dias na mão do Senhor. E vamos nunca esquecer de orar pelos jovens, pelas crianças, por todos os anciãos, todos os servos e servas de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Deus poderoso, santo, quem sabe, meu Pai, é a tua igreja. Pedindo, Senhor, socorro, misericórdia, pelo aqueles, Senhor, que saíram da tua presença, se afastaram do teu evangelho. Mas nós temos o Deus santo, o Deus verdadeiro, o Deus que tudo sabe, o Deus poderoso que pode ir de contra aquele homem, aquela mulher, aquele jovem. Oh, meu Pai, que estou nas garras das trevas, o Senhor é poderoso para desfazer esses laços, essa cilada, meu Pai, trazer eles de volta. Não deixe eles ser sucumbidos, Senhor, pelo mal. Tenha misericórdia, Senhor, daquele homem, daquela mulher que outra hora pregava a tua palavra. Hoje estão distantes de ti, meu Pai. Ele é guardar o pastor dessa igreja, rejeitou os teus servos, obreiros da tua casa. Oh, meu Pai, todos que fazem a tua obra, Senhor, traz essa alma para a tua presença. Coloca a tua mão poderosa e faz uma grande obra nesse lugar, meu Pai. Entrega tudo na tua mão. O teu servo vai trazer a palavra em nome de Jesus. As irmãs vão louvar em grupo, tem grupo para louvar, se quiser. Tem nós três, só Então, para Deus é honra. Glória! 3 meses para louvar, não é? tem 4. Isso, depois que a irmã louvar, o irmão louva. Como eu já tinha dito antes. Então, pronto. Aí tem 3 para louvar e tem mais
Vamos para observar. Glória. É bênção, não é? Aleluia. Vamos louvar. Vem, irmão. Isto. Mas vem louvar a Deus. A Aleluia. palavra é esta. Maravilha de Deus. Já apareceu mais uma aí, ó. 4. Se apareceu mais outra aqui em cima do culto, 5. Tem 3 lá também. 8. Tem mais 2 ali, 10. Aleluia. É maravilha. É bênção ou não é? Deus que pedirá. É. É ou não é, irmão? Deus operando na É praça. verdade. Glória. Deus operando na vida. O sinal do céu é confirmado. Glória. Glória a Deus, aleluia. Vamos lá, vamos. 290. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. O grupo Caminhando para Sião, saudamos a igreja com a paz de Deus. Igreja, nós vamos estar louvando 291 da harpa Glória a cristã. Deus, aleluia. Louvado seja Deus. Vença por nós. O de cruz sentiu, dela o dia fugiu, foi emblema de vergonha e dor, mas contempla esta cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim.
palavra do Senhor, nosso amado Deus. Aleluia. Glória a Deus. Mais uma vez saudando a igreja com a paz de Deus. Aleluia. Oportunidade para louvar a Deus, irmão. É um momento especial na vida do crente. É um momento especial. Não podemos fugir, aleluia, dessa realidade, que é glorificar, exaltar o santo nome do Senhor através dos louvores, é verdade? Da adoração ao Senhor. E eu vou adorar o Senhor com esse louvor que o Senhor me deu também, para a glória do seu santo nome. Glória a Deus. As promessas do Senhor são infalíveis. Aleluia. Nós estamos, aleluia, nela, pela sua palavra. Glória a Deus. Firme nas tuas promessas, vou caminhando pela minha fé, confiante na tua palavra, ó meu Senhor Jesus de Nazaré. Neste caminho que eu estou seguindo, há muito espinho para ferir meus pés, as pedras formando barreira, mas vou vencendo pela minha fé. Com Jesus Cristo eu sou mais que vencedor. Com Jesus Cristo não sinto nenhum temor. Eu vou rompendo as barreiras do caminho, sobre as pedras e espinhos, eu sou mais que vencedor. Serei coluna no templo do meu Deus, um novo nome até me prometeu, para ir morar numa cidade muito além, a cidade santa, a nova Jerusalém. Firme nas tuas promessas, vou caminhando pela minha fé, confiante na tua palavra, ó meu Senhor Jesus de Nazaré. Neste caminho eu estou seguindo, há muito espinho para ferir meus pés, as pedras formando barreira, mas vou vencendo pela minha fé. Com Jesus Cristo eu sou mais que vencedor. Com Jesus Cristo não sinto nenhum temor. Eu vou rompendo as barreiras do caminho, sobre as pedras e espinhos, eu sou mais que vencedor. Serei coluna no templo do meu Deus, um novo nome ele até me prometeu, para ir morar numa cidade muito além, a cidade santa, a nova Jerusalém. Amém? Vamos caminhando para Jerusalém celestial. A promessa do Senhor é infalível, igreja. A palavra, aleluia, ela gera fé. E pela palavra de Deus, aleluia, nós temos a confiança, a certeza que um dia nós entramos pelas portas da nova Jerusalém de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Agradeço a oportunidade em nome de Deus. Glória a Deus. Tem que se aproveitar mesmo, que é bom. As irmãs, Deus deu essa revelação para louvar a Deus, essa graça, temos que ter prazer em ouvir. Deus deu talento, outros deu talentos, então nós não podemos ser emocionalistas. Quem sabe o que é emocionalista? Pessoas vai só na emoção, é só aquele, é ele, é só. E as irmãs ficam de lado assim por diante, não é? O irmão assim por diante. Não devemos ser sensacionalistas, ou fazer coisas sensacionais, ao contrário de emocionalistas. Ou emocionais. Por quê? Porque a palavra ela vai direto na sombra. Agora já tivemos um comentário sobre a palavra que Paulo disse, né? Ele, beneficiado por ela, ele disse assim:
Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Mas o que nós estamos relacionando, o que eu estou relacionando é por qual motivo ele disse isso. Porque a Bíblia é assim, irmão, se tem porque sim e por que não. Vamos ver lá o texto, por qual motivo que ele disse, lá em 1 Coríntios, capítulo 15, e versículo 56. Primeiramente, louvado e glorificado é o nome do Senhor para sempre. O livro de 1 Coríntios, Epístola de Paulo aos Coríntios, a igreja que estava na Grécia, um país muito idólatra, e eles tinham aquela filosofia muito profunda, desviando a palavra. E Paulo, na Grécia, ele fez um grande trabalho. Era muito Deus que tinha lá, mas depois os cristãos foram convertendo. Mas Paulo não enfrentou somente a idolatria, ele enfrentou também o judaísmo. O judeu já tinha espalhado lá pela Grécia. E aonde os judeus iam, o que eles faziam? Sempre pressionavam as pessoas para que vivessem na lei e não na graça de Cristo. Então ele precisaria fazer aquele trabalho que ele fez. Aqui em 1 Coríntios 15, versículo 56, já encontraram? Glória a Deus. Amém. Diz aqui a palavra do Senhor na glória. Glória. Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Olha a exclamação que ele usa aqui no versículo 57. Ele dizendo: mas graças a Deus que nos dá a vitória com nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Pode sentar, irmãos, já vamos meditar na palavra de Deus. Sendo embaixador de Cristo e com muita convicção, muita confiança, com discernimento que devemos ter, que o Senhor nos dá. E ele fez esse comentário, e nós já vamos direto no assunto, que a força do pecado é a lei. Mas a lei é boa ou não? A lei é boa, a lei é santa, a lei é justa, a lei é 100% perfeita. E quem guarda a lei está na força do pecado. Por quê? Porque uma lei, quando se dá, ela condiciona a pessoa. Estão compreendendo? Ela coloca a pessoa em uma condição de maneira que, se a pessoa errar uma vez, ela já entra para o castigo. Por isso que ele refere isso. Nós já até tivemos um comentário, e Israel recebeu a lei, mas com repreensão. Por que repreensão? Eles pensavam que eles seguiam, chegaria a Deus pelas suas próprias forças. Aí então Deus implantou a lei. E a lei, que integrasse a lei, quando veio a lei, veio também o quê? A cruz. Deus falou com Moisés: faça uma cruz e coloque no lugar determinado. Quando alguém pecar, digno de morte, cadê o retorno para o perdão? Está debaixo da lei, de perdão. Então, tal será crucificado. Já leram isso? Vamos ver aqui no... Ele pode ler, irmão, para nós aí, em Deuteronômio 21, 22. Sobre o castigo da Deuteronômio, capítulo 21, para nós entender o que Paulo está referindo sobre verso 22, é isso? Ou é 21, 22? Deixa eu ver, deixa eu olhar aqui. Mas vamos analisar bem. Encontrou?
Pode ler. Quanto também em alguém houver pecado digno do juízo de morte, e haja de morrer, e o pendurares no madeiro. O 21, 22, não é? E o 23 completou. E o seu cadáver não permanecerá no madeiro, mas certamente o enterrarás no mesmo dia, porquanto o pendurado é maldito de Deus, e assim não contaminarás a tua terra, que o Senhor teu Deus te dá em herança. O transgressor, o cometeu a transgressão, o pecado, é maldito. Só que todas as pessoas que pecam, pecado é rebelião, é iniquidade. E a maldição está ali. E por que não morre hoje? Por que não morre? Por que o maldito, a pessoa é maldita e não morre? Hã? Vocês compreenderam aí, irmãos? As irmãs estão compreendendo bem ou não? Estão? Compreendendo? Aí Paulo, ele mostra, aí fechou, a cruz está lá, maldito. Agora, analisando bem o assunto, mas por que era maldito? Porque lá no Monte Sinai foi dada uma lei, viu? E quando foi dada aquela lei, que hoje não existe, isso é muito perigoso a pessoa não saber e confundir uma coisa com a outra. Se a pessoa quebrar aquela lei, ela é mal. É o quê? Maldito. E o maldito é mal sucedido, vai exatamente para a pena de morte. Mas quando Paulo exclama que é preciso saber que nós estamos nesta lei, a morte deixou de reinar sobre nós. Aleluia! Porque não recebemos essa lei, mas que nos leva à maldição. Mas a fraqueza humana está presente. Deus está presente, a lei de Deus está presente, mas de maneira que podemos cumprir com a finalidade de reconhecer os nossos erros, e Ele nos dá o quê? Chance para pedir perdão. Pediu perdão, entra o perdão, e a pena de morte ela é retirada. Glória a Deus! Isso é muito lindo na palavra do Senhor, nosso Deus. Aí ele falou que ali, quando veio a lei, então o que aconteceu? Quem reinava? Deus permitiu que quem reinasse? A morte. Agora Paulo aqui está dizendo, onde está a morte do teu reino? Onde está a vitória tua? Onde está a vitória a tua, não é? Onde está o inferno, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? Onde está o inferno, a tua vitória? Porque ele diz, já que Deus, mas é tanta gente, pessoas, a gente fica até triste em momento, tem tantas pessoas fazendo propósito segundo a lei, que a gente ouve e fica triste. E tem pessoas que ela insinua tanto, que ali ela crê que é uma realidade, mas aí a pessoa volta a receber, a reedificar uma obra que já morreu. Essa lei condicional. Eu quero que o irmão mesmo lê, outro irmão, aí no capítulo 5 de Romanos, versículos 12 ao 13 e 14. Depois lê o versículo 20 também. Por isso, irmão, que o ensinamento bíblico, o ensinamento, ele não salva, só que ele conserva os salvos. Ele não deixa o salvo desviar. Porque pode suceder, como Pedro falou, Jesus falou, que quando alguém ouve a palavra e não compreende, Satanás entra no coração e tira a palavra. Pode não tirar a fé, mas tira a essência da fé. A fé sem essência é uma fé passageira. Por que isso aqui agora parou de ser canal de bênção? Sabe, né?
A única coisa que isso aqui tem valor é colocar oferta, mais nada. Nada. Aleluia. Foi falado na rede social até, não é? Que os amuletos é a mesma coisa de praticar feitiçaria. E as pessoas não sabem, creu nisto. São regras que não funcionam. Bom, pode ler, irmão. Romanos capítulo 5. Versículos 12 ao 14. Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou em todos os homens, e por isso todo pecado. 13. Porque até a lei estava o pecado, mas o pecado não é imputado, não havendo lei. 14. No entanto, a morte reinou sobre desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não tinham pecado, a semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia vivido. Aí o irmão lê também o verso 20, já está aí mesmo no mesmo capítulo. 20. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça. Glória A resposta que o irmão André deu. Graça. Onde abundou o pecado, superabundou. Por quê? Porque não foi nos dado lei, Deus nos isentou da lei. Quando o pregador quer ameaçar o povo com maldição, o que é que ele usa? Código da lei. É maldito, sai maldição, sai maldição. Por quê? Porque se a pessoa não aprende a palavra direito, de acordo com a palavra, então ela recebe a ameaça e aceita a ameaça. Esse é o perigo. A gente vê muitos pregadores hoje ameaçando os simples, que às vezes não descobriram, em vez de ensinar o caminho correto, não, ameaça usando o quê? A lei. Hoje, quando fizeram um voto a Deus, passa permissivo, não segundo a lei. Aí a pessoa, é melhor não votar que não cumprir. Você pode fazer o voto assim. Eu irei fazer esse compromisso com Deus, se viver, se Deus permitir. Então você está longe da maldição. Porque, estou citando Tiago, capítulo 4, que era o dirigente da igreja. E ele ensinava o povo a fazer os compromissos com Deus, mas não significar, num assunto aproximado. E não igual se fazem muitos. E a gente vê muito isso, não é pouco não, porque a ameaça da lei, ela traz medo, e quem tem medo de Deus, nunca sai do pecado. Ele precisa trocar o medo pelo respeito. Errou, não tenha medo, tenha respeito, diga, ei, Senhor, me perdoa. De coração. Então, desde que para muitos, às vezes, a ensinamento fica longe. Agora, como o meu irmão leu, que até o pecado reinou desde aonde? De Adão até Moisés. Porque tanto Adão quanto Moisés receberam lei. Está compreendendo? Qual a lei que Adão recebeu? A lei de não comer do fruto proibido, e ali a resposta de Deus, ou seja, a explicação que Deus deu foi aquela: se no dia que comerdes, certamente é lei. Foi lei. E foi tanto lei que comeu e morreu mesmo 2 vezes, espiritual e fisicamente. Depois de que deu essa lei a Adão, aí Adão quebrou as 2 alianças, a aliança com ele, com a inocência, que se ele não comesse, também não apareceria a consciência, sabendo o bem e o mal, como Deus, como está escrito na sua palavra de Gênesis 3:22. Agora, hoje, nos dias atuais, nós devemos cada momento para fazer a menção da oração, nós já fazemos a oração já dando graça. Aleluia!
toda a oração, então a pessoa tem certeza que Deus está ouvindo a oração, porque veio o Espírito de Deus sobre nós. E nos ensinando a orar, primeiramente, dando graças, pedindo perdão, liberando perdão e não pecando. Essa renúncia constantemente não leva a pessoa a pecar. Estão compreendendo ou não? Mas é preciso compreender, porque a palavra invertida, ela gera totalmente inimizade com Deus. É uma realidade nessa palavra. E é por aquele motivo que Paulo está referindo. Graças a Deus que nos deu a vitória. Aí o irmão leu no versículo 20 do capítulo 5 dos Romanos. Porque assim como abundou onde até a lei estava o pecado, que não tinha, como estou referindo, oportunidade para o arrependimento. Tinha que sofrer aquele dano. Era uma realidade nisso. Agora, aonde abundou o pecado, superabundou. Por quê? Já dá para responder, irmãos? Irmãos, porque a nós não é nos dado uma lei. Então, hoje nós não estamos debaixo da ira de Deus. Nós estamos debaixo da misericórdia e amizade dele. É lindo a palavra. Quero que o irmão André mesmo pode ler para nós aí no livro de Gálatas 3, versículo 9, 10, 11. Glorificadas o nome do Senhor da glória. Glória a Deus. É lindo na palavra de Deus. Aleluia. Gálatas 3, versículos 9, 10 e 11. De sorte que os cristãos da fé são benditos como o crente em Abraão. Todos aqueles, pois, que são das obras da lei, estão debaixo da maldição. Porque escrito está: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei, para fazê-las. Sim. E é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá da fé. Irmãos, quando tem momento que a gente vai ouvir uma certa expressão, a gente põe a mão na cabeça e fica desesperado por dentro. Quando a pessoa começa a expulsar maldição de um crente, quando alguém expressa, olha, Deus fez isso, aquilo, você está para prejudicar a sua vida e assim por diante. Irmão, está cheio de crentes suspeitos de maldição. E não são poucos, não. Coitado da dó. Porque já que Deus nos deu a palavra escrita na papel nos nossos corações, pela presença do Espírito Santo, não é mais para você ser suspeito de maldição. E nem mais para ser suspeito de devorador. Porque na lei, quando é que o devorador saía para Israel? Quando dizimava e ofertava. Está lá em Malaquias 3:9. Por causa de vós, repreendeu o devorador, mas está no singular. Está falando com só aquele povo. Por que está no singular? Porque no versículo 9 diz a palavra: vós que me roubais, mas toda a singular, não é nações. Não está escrito nações. Então, quando a pessoa inverte para assombrar a outra pessoa, ensina a dizimar, porque é abençoar. Ofertar, porque é abençoar. Por que é abençoado? Porque os que são da fé são benditos com quem? Com Abraão, e foi a primeira coisa que Deus falou com Abraão, foi de abençoar, e na época que Deus falou com Abraão não tinha lei. Então a pessoa traz a peso da profecia de Malaquias, sem ter o mínimo conhecimento dos contextos bíblicos, e traz assombro para as pessoas. Isso não é bom.
Eu quero até mesmo, o mesmo Malaquias que profetizou para Israel, ele profetizou a liberdade para Israel no futuro e para os estrangeiros no futuro. Vamos ver aqui em Malaquias 4, verso 6. Diz aqui a palavra de Deus, é o último versículo da palavra do Senhor nosso amado Deus. É bom ensinamento, porque a gente fica como está repetindo. E o Senhor da glória, quando tem muita gente, olha, quase todos levantando a mão assim, ó, suspeito de maldição, suspeito que eu estou em pecado, suspeito que eu estou com macumba, suspeito que alguém me fez. Isso, irmãos, corre perigo, porque a Bíblia diz que nós não devemos cometer pecado de loucura, senão os loucos ficam de fora. É terrível a situação, e tem pessoas que batem forte nisso aí, mas olha, não lemos, os que são benditos com da fé são o quê? Aonde que aparece maldição no bendito? E Jesus naquele dia dirá, vinde o quê? É bendito agora e bendito eternamente. Aleluia! Vocês não estão compreendendo? É exatamente isso. Aqui no livro de Malaquias, capítulo 4, e versículo 6, pode ler, irmão, um dos irmãos aí, pode ler. E ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos e dos seus pais, para que eu não venha e terá a terra com maldição. Ele quem viria? Anunciado por qual profeta? Vê aqui o 5. Eis que eu enviarei o profeta Elias antes que eu venha, grande e terrível dia do Senhor. Isso para qual finalidade? Para preparar o povo para receber Cristo, para não ser ferido por maldição. Aleluia! Está no capítulo 1, verso 17 de Lucas, que João Batista veio no poder e virtude de Elias. Não é isso? Não é reencarnação, não. É Espírito Santo. A maneira que Deus deu o Espírito Santo ao profeta Elias, deu também a João Batista. E ele veio pregando a palavra. Qual foi as primeiras palavras que João Batista começou a pregar? Para com o povo e não ficasse mais sobre maldição. Foi arrependimento. Ele veio em Mateus 13, as irmãos que até conhecem, e apareceu João Batista pregando o evangelho do reino, lá no deserto, dizendo ao povo, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Não tem maldição na vida do bendito, glória a Deus. Ele é bendito. Então a simplicidade do povo, que fulano fez ali um ritualismo pagão, e atingiu a pessoa, e assim por diante, os filhos levantam as mãos e ficam naquela confusão. Não temos que aceitar a palavra, e aceitar também aquilo que vem junto com a palavra, é o Espírito Santo. Então, para não, a maldição está na porta larga até o momento, ou sobre a porta larga até o momento que a pessoa não aceita Cristo. Depois que ela aceita Cristo, ela precisa ser discipulada, precisa ser ensinada. Que aí a maldição, ela parou ali. Então ele sacou da porta larga para a porta estreita. Agora é bendito do Senhor. É uma realidade nisto. Por isso que o céu, o homem lá no capítulo 5 de Marcos, aquele endemoniado, que tinham 6.000 demônios, segundo a cultura romana, mas ele, quando Jesus chegou, para ele expulsou aqueles demônios e tirou ele da maldição. Ele estava sujeito a todo tipo de tentação, sem saída para a vitória. Mas no momento que Jesus curou, expulsou aqueles demônios, agora ele saiu da porta larga e foi para a porta estreita. E Jesus disse, agora você vai evangelizar. E a palavra diz que ele, andando pelas vilas, começou a pregar, começou a divulgar a bênção de Deus.
Nada de maldito é bênção. Hoje não tem maldição, não. Tem maldição até o momento que chega o paganismo. Que o paganismo reina. Está compreendendo ou não? Porque nós não foi dado a lei igual foi dado a ele. Eu quero ler aqui no livro de Isaías 28, 16, 18. Já diretamente no assunto, quem encontrar, lê. 28, o livro do profeta Isaías. Glorificado é o nome do Senhor. Irmãos, como é bom a palavra, como a gente se sente bem com a palavra. A gente tem campo suficiente para a palavra, porque quando nós limitamos, o Espírito de Deus intercede por nós. Ele nos alimenta, ele nos leva a nos avançar na palavra. Isaías capítulo 28, versículos 16, 17 e 18. Aleluia! Graças a Deus! Encontraram? Amém. Pode ler. Isto. Portanto, assim diz o Senhor Deus: eis que eu assentarei em Sião uma pedra já provada, pedra preciosa de esquina, que está bem firme e fundada. Aquele que crê não se apresse, e 17. E regrarei o juízo pela linha, e a justiça pelo rumo, e a saraíba vairá o refúgio da mentira, e as águas correrão o esconderijo. 18. E a vossa aliança com a morte será anulada, o nosso povo com o inferno não subsistirá, e quando o dilúvio dos ações passar, então sereis por eles pisados. Isto, a vossa aliança com o inferno, nem o conselho com a morte, terá mais êxito, terá mais saída na vida do bendito. Mas essa pedra de esquina é Cristo. Está escrito aqui, é Cristo, Senhor da glória. E aí ele mostra, as coisas corretas. Ele daria o Espírito Santo com abundância para compreender o efeito da justiça. Aqui é uma figura de linguagem, usa linha, mas para saber da medida certa que o Senhor coloca as pessoas que aceitaram a Ele. E o conselho com a morte, no versículo 18, diz aqui a palavra: o vosso conselho com a morte se anulará, ponto e vírgula. Anulou mesmo, pronto. Esse ponto e vírgula, sabe o que significa, irmãos? Versículo interpretado. Anular mesmo, pronto, e acabou-se. Versículo interpretado. Dá para nós, aí não somente na letra, mas também na virtude do Espírito Santo, a condição da fé, que ele leva-nos a crer que é assim, e é assim mesmo. Agora parece um precipitado, que não tem faltado, é uma crítica, mas é uma crítica que constrói efeitos para que as pessoas sabem até vender a sua fé cristã. A defesa da fé cristã. Alguém me dizer, olha, alguém fez isso no Natal, tá assim, eu já combateu. Eu falei, não, a Bíblia disse que não, e pronto. Acabou-se a história. Aí eu tenho a minha defesa da minha fé. E cada membro é responsável por aquilo que ouve e faz. Porque quando a trombeta tocar, os salvos ouvirão. Não é isso? Eu não vou dizer para o irmão, irmão, prepara aí, eu estou ouvindo a trombeta tocar, você também pode ouvir, não. No momento que eu ouvir a trombeta tocar, o irmão ouvir, os salvos, os irmãos ouvirão juntos. Não tem a vida segunda, é tudo. Cada um tem a sua glória em si mesmo, dada por Deus, e não em outra pessoa. É lindo a palavra, não é não? Aqui no livro de Gálatas, mesmo no capítulo 6, a palavra fala, no versículo 4,
E cada um terá glória em si mesmo e não no outro. Até vamos encerrando praticamente, mas vamos lá para o livro de Gálatas. Glorificado é o nome do Senhor. Então nós recebemos a palavra com todo esclarecimento. Jesus, ele nos abre o diálogo, depois ele explica, o Espírito de Deus nos explica acerca da abertura daquela função que ele propôs para nós. É muito lindo essa palavra, ou não é? Olha, lá o irmão leu que a cruz estava pronta. Agora, se o irmão André mesmo pode ler Gálatas 6 primeiro. Isso. Irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós que sois espirituais, encaminhai o tal com espírito de mansidão, Está vendo? olhando por ti mesmo, para que não sejas também tentado. Olhe bem, na lei era uma pena de morte, não é? O maldito era, não deixaria nem o sol se pôr para sepultar, tinha que sepultar antes que o sol entrasse, porque era maldito. Agora aqui se vê uma pessoa, vós que então nós passamos, quando aceitamos a Cristo, de imediato ele já nos dá o selo do Espírito Santo, e nós passamos a ser espirituais, não perfeitos, porque estamos ainda nesse corpo imperfeito, mas a nossa mente ela tem a inteligência do Espírito de Deus na vida, em cada vida. Olha bem, e ainda diz aqui a palavra, olhando para ti mesmo, né? O versículo 2. Levai as cargas uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. De Cristo. Versículo 3, 4. Porque se alguém cuida ser alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo, mas prove cada um a sua própria obra e terá glória em si mesmo e não No outro. Aí nós temos um padrão de graça, ou padrão de entendimento que nos leva, cada um de nós, ter o nosso ministério pessoal. Ministério, aonde está esse ministério pessoal? Está dentro de nós, dentro dos nossos corações. O cristão, ele precisa que seja conselheiro profissional em Cristo. E tenha esse conselho em Cristo. O que significa um conselheiro formado por Cristo? Melhor dizer, ele vê o irmão, observa o irmão errado, está errando. Ele chega ao irmão, a irmã aconselha. A irmã recebeu, o irmão recebeu o conselho. E aí ele não deve falar mais para ninguém. Está compreendendo? Porque ele quem aconselhou é espiritual e o código da graça é resolver o problema imediatamente, não complicar problemas. Não complicar os problemas, mas resolver os problemas. Levar as cargas uns dos outros e assim cumprirei a lei de Cristo. É uma lei moral. Que nós estamos falando é aquela lei. Se o irmão dar um soco em você e machucar o nariz, tirar sangue, dá um soco nele também, machucou, não é? Amassa o nariz dele, tira sangue, não é isso não. Não é mais dente por dente, olho por olho, é a palavra do conselho. E todos precisam ter o Espírito Santo para que tenham uma mesma visão, uma mesma atitude, uma mesma reação na palavra. É a doutrina que leva assim. As irmãs compreenderem, o versículo 5 diz aí para nós, os que são o quê? O versículo 5 do capítulo 6. Cada qual levará sua própria carga. Isso. E o versículo 6. E o que é instruído pela palavra, repartirá todos os seus bens com aquele que o instrui. É bom, quando você vai pregar a palavra, você fica olhando. Quem dá ouvidos à palavra é quem está distraído na palavra.
Agora, os que ouvem a palavra e não prestam atenção, aí aquela mesma palavra vai julgar no último dia. Aí já entra o processo da negligência. É uma realidade nessa palavra. Então, quem é instruído nos bens, assim por diante. Aí o versículo 7 encerrando. Louvado seja o nome do Senhor. Não erreis. Deus não se deixa esclarecer, porque tudo o que o homem semear, isso também se fará. Se fará, exatamente, tudo que o homem se fará. Porque o que ele semeia para o bem, colhe o bem. Semeia para o mal, colhe o mal. Só que, olhando, tem um tempo, você pode semear o mal e se arrepender. Porque nós estamos debaixo da lei. Compreenderam? Como é boa a palavra de Deus, não é? Agora, não vou mais prolongar ou orar controlado, mas é assim. Hoje foi ontem, é sexta-feira lá no. Não, sábado, foi sexta, né? Sexta-feira passada agora. Nós tivemos um comentário lá na oração de ser lá no Jardim Santo André sobre a maneira de jejuar. Quando a pessoa ama, Deus considera como jejum. Se você não vai jejuar aquele dia, você toma o seu café normal, assim por diante, e Deus considera como? Que muitos não sabem. O jejum da união. União. Eu fiz o jejum com a língua, ela vai ficar sempre curta. Compreender? Isso é jejum. Sabia? Jejum da língua. Vale. Jejum da língua. Está escrito em Isaías capítulo 58. Depois a irmã, se quiser, leia lá que Isaías estava jejuando, orando, ofertando, cultuando e Deus rejeitando. Porque faltava o recheio da vida com Cristo, com Deus e com os irmãos. Que Deus continue nos abençoando, continue nos abençoando. Puxa a sua oferta, apresente a Deus aí, apresente com alegria. E o ensinamento é culto de cura divina, sabia? O verdadeiro culto de cura divina, porque você vai recebendo a palavra e cada vez vai ficando mais os movimentos que recebe de coração. Aleluia. Senhor Deus, receba a oferta dos teus servos, Senhor, que o Senhor tem se preparado, porque na verdade o Senhor começa tudo primeiro, na virtude da tua graça, santa e poderosa, Deus de glória, no nome do teu amado Filho Jesus Cristo, que permanece para todos sempre. Amém. E graças a Deus. Se alguém quiser pegar um envelope para Deus preparar a sua oferta e trazer, os irmãos peguem pela fé. Cristo já preparou. Eu já vou passar a palavra para o irmão André e já vamos fazer agora aqui, irmão. Elias. Glória! Elias no. Pecador. Pecador? Não, pecador não. Temos pecado, nós não somos pecador. Pecador é aquele que peca agora e pecado daqui a pouco. Compreenderam? São os arrependidos. Não é bom. Pecador não. Nós somos remidos, agora nós temos pecado. Congênito, lá no sangue. Não é? Saúde a todos com a paz do Senhor Jesus. Aleluia. Glórias a Deus. Deus abençoe a todos nesta noite. Amém. Nós estamos acostumados a chamar de presbítero, que não sai, já é pastor, né? Vai chamar do irmão Manezinho. É que pela hierarquia ele já é pastor, né? Mas como ele está falando que não tem problema, então pessoalmente nós podemos chamar ele, né? Mas o ministério considera ele já como um pastor, amém, igreja? Um homem abençoado, né? Nas mãos de Deus, junto com a sua esposa, né? Deus abençoe a todos aqui nesta noite, essa noite fria. Viemos aqui, aleluia, adorar a Deus na beleza da tua santidade, amém? Aleluia, Jesus. Amanhã, terça-feira, vai ter um ensaio,
ele estaria aqui pregando a poderosa palavra de Deus, amém? O Cida me fez um convite, ele estaria aqui pregando e logo após vai ter o ensaio. Venham todos, amém? Nós estamos se preparando para o congresso, nós temos que ensaiar, irmão. Temos que ensaiar. Parece que está tão longe, mas aquilo passa tão rápido que a gente nem percebe. Aqui já estamos no fim do ano, né? E o tempo passa como se fosse um ponto ligeiro, né? Rápido. Em quarta-feira, culto doutrinário, pastor Francisco. Na quinta-feira, nosso irmão Cícero, na campanha da Fundação Reviver. Sexta-feira, vai estar aqui o nosso irmão pastor Roberto Marena, amém? Ele vai estar aqui pregando para poder fazer a palavra de Deus. É o chefe dele aqui, ó. Roberto Marena. Roberto Marena foi chefe dele aqui há muito tempo, né? O Roberto Marena vai estar aqui pregando a poderosa palavra de Deus, amém? Nosso irmão Roberto Marena foi muitos anos da diretoria, né? Hoje está aí, né, no campo missionário, pregando a poderosa palavra de Deus. No sábado, irmãos, não vai ter culto, amém? Sábado não vai ter culto. Todo segundo sábado do mês agora não tem culto nas igrejas Deus e Amor. Só lá na sede mundial, quem quiser tomar Santa Ceia lá, aí pode ir para lá. Se não quiser, fique em casa, vai passear, faz o que você, não o que você quiser, né? Mas segundo aquilo que Deus, né, irmão? Não é fazer o que você quiser, não. Amém? Bem entendido, viu? O povo já sabe, né? O povo instruído na palavra de Deus já sabe. Mas a gente sempre tem que falar, né? Isso. Comer um churrasquinho. Então, sábado não vai ter culto nem aqui, nem em uma das igrejas do bairro. Só lá na sede mundial. E no domingo aqui a nossa Santa Ceia. Agora, todo segundo domingo do mês. Amém? É a ordem da diretoria, a ordem da sede. Então, a gente tem que obedecer. Então, domingo aqui, Santa Ceia do Senhor. Amém, igreja? Deus abençoe a todos. Palmas para Jesus. Vamos agradecer a Deus por esse trabalho maravilhoso. Como eu tinha falado para o irmão, segunda talvez não vai dar para vir, porque tenho vou dar ceia domingo à noite, segunda eu tenho que estar lá porque tem pessoas que não tomam ceia, não é? Mas eu agradeço os irmãos, as irmãs por essa atenção, não é? Os que prestaram atenção à palavra. A palavra nos instrui de uma maneira toda especial, não é isto? Então vamos agradecer a Deus por esse trabalho maravilhoso. Aí mais para frente Deus vai preparar mais dias. Aí eu entro em contato com o irmão Francisco, não é? Aí a gente vem a se alegrar sempre na palavra do Senhor, nosso amado Deus. Estamos debaixo da lei ou debaixo da graça? Graça. Por quê? Porque não entregou para nós a lei. Está compreendendo? Ele entregou para nós uma oportunidade, nos salvou. A salvação mesmo na lei não salva. Só que salva é a graça. Até o povo da lei precisava reconhecer que ele estava debaixo do favor de Deus. O favor do Senhor, nosso Deus. É uma realidade. Vamos agradecer a Deus por esse trabalho maravilhoso. Deus continua abençoando os irmãos e as irmãs também em Cristo, Senhor da glória. Senhor Deus, Pai, Deus em Cristo Jesus, teu amado Filho, estamos, meu Deus, te agradecendo por esse trabalho maravilhoso que o Senhor nos concedeu, não nesta noite, mas nessa época, e também, Senhor da glória, apresentando a nação de Israel, outros países, o nosso Brasil, outras nações. Senhor Deus, a nossa família, a família dos teus servos, que todos sejam, meu Senhor da glória, agraciado por ti, na virtude da tua santa e gloriosa palavra, que permanece o grande Deus para sempre, em Cristo Jesus, o Senhor da glória. Amém? Amém. Graças a Deus. A paz de Cristo Jesus, digo amém. Amém. Guarda essa boa palavra. A palavra de Deus.